Fala aí pessoal, tudo beleza? Bom, hoje a pedido da professora Anne, vou falar um pouco sobre a hereditariedade humana. Bom, para começarmos a falar sobre esse assunto, primeiro devemos saber o que é. A hereditariedade consiste no conjunto de processos relativos à transmissão das características genéticas entre os indivíduos, ou seja, aspectos físicos e psíquicos que são transmitidos aos descendentes pais, aos seus descendentes filhos. Também conhecido como herança genética, garante que os fatores genéticos sejam transmitidos através da reprodução dos seres vivos. Bem fácil, não é mesmo? Agora que já sabemos o que é hereditariedade, vou falar um pouco sobre o DNA. Frequentemente ouvimos a falar a respeito do DNA, mas afinal, o que é essa molécula? Descoberta em 1869, a molécula do DNA está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. Em organismos eucariontes, a molécula do DNA é encontrada no núcleo celular e nas organelas chamadas de mitocôndrias. Já nos organismos procariontes, esse material está presente de maneira dispersa no citoplasma da célula. Para que ocorram os processos de divisão celular, mitose e meiose, é necessário que, logo na fase inicial desses processos, ocorra a duplicação dos cromossomos, para que cada nova célula formada receba cópias dessas estruturas. Uma vez que os cromossomos possuem DNA em sua estrutura, a sua duplicação implica na duplicação da molécula do DNA. A compreensão no processo permite entendermos como se dá a transmissão das características hereditárias. Na imagem a seguir, podemos ver a molécula do DNA, que é constituída por 3 substâncias químicas, tais são bases nitrogenadas, que tem a adenina, conhecida como A, a timinina, conhecida com T, a citosina, conhecida com C, e a guanina, conhecida como G. Também temos o pentose, que é um açúcar que apresenta moléculas formadas por 5 átomos de carbono. Também temos o fosfato, que é um radical de ácido fluorílico. Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através da ponte de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas nos nucleotídeos. As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de base, adenina com timina e o citosina com guanina. O DNA está tão compacto no núcleo celular que, se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento. Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas nas sequências das bases nitrogenadas do DNA. Agora que já sabemos o que é DNA, vou falar um pouquinho sobre a interação entre genes e ambiente. Mas, para conversa de conversa, precisamos saber o que é genes. O gene é nada mais que nada menos que um segmento de molécula de DNA, que é responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, que contém um código para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Cada célula humana tem cerca de 25 mil genes. A interação genética é um tipo de herança na qual a expressão do fenotipo de uma característica é condicionada pela ação conjunta de 2 ou mais pares de genes com segregação independente. Essa interação resulta em um efeito que difere daquele produzido por ambos individualmente. Agora falando sobre a interação entre genes e ambiente. Em interações de genes, existem as interações epistáticas e as não epistáticas. As interações epistáticas ocorrem quando 2 ou mais genes determinam a produção de enzimas que catalisam diferentes etapas de uma mesma via metabólica. Em epistasia, um alelo de um gene em um locus, ao se expressar, sofre uma manifestação ou fenotipo de outros genes em locus diferentes. O alelo que mascara a expressão do outro é dominante epistático e o alelo cuja ação mascarada é chamado de hipostático. Quando existe epistasia entre 2 locos gênicos, haverá uma alteração na população fenotípica de cruzamentos de híbridos.
A epistaxia pode ser classificada como dominante, recessiva, recessiva dupla, dominante e recessiva, dominante dupla, dentre outras variações. Lembrando que, quando falamos de genotipo, estamos se referindo a constituições de alelos que o indivíduo apresenta. E quando estamos falando de fenotipo, estamos falando sobre as características que podemos observar em um indivíduo e que muitas vezes são fortemente influenciados por um fator ambiental. Agora irei falar um pouco sobre a árvore genealógica. A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família, ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os ancestrais dos membros de forma que fiquem conhecidas as conexões estabelecidas entre esses. Normalmente coloca-se o nome dos ancestrais mais antigo de que se conseguiu dados e a partir desse seus descendentes até chegar aos membros mais amplos da família ou até então na pessoa que se tem interesse. Agora explicarei o que é um alelo e como ele é transmitido. O que são alelos? Os alelos são formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a loco, estamos falando da posição do gene no cromossomos. Quando falamos em cromossomos homólogos, referimos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica. Em organismos diploides, como os humanos, os cromossomos provêm dos progenitores, sendo um grupo oriundo da mãe e outro grupo oriundo do pai. Analisando os genes de um indivíduo, podemos perceber que, por exemplo, que nos cromossomos homólogos provenientes da mãe pode haver um gene A para determinadas características e no proveniente do pai pode encontrar um gene A minúsculo. Apesar de A maiúsculo e A minúsculo serem o mesmo gene, eles apresentam-se modificados, determinando algumas alterações para a mesma característica. Agora irei falar um pouco sobre a determinação do sexo. A determinação sexual é o processo biológico que determina o desenvolvimento de características sexuais de um organismo. Ao longo da evolução da reprodução sexuada, diversos mecanismos de determinação e regulação do desenvolvimento sexual foram sendo selecionados nas diferentes espécies. Estes mecanismos podem ser zigóticos, maternos ou ambientais, de acordo com a origem do seu sinal de determinação sexual. A interação desses componentes foram um complexo sistema de determinação sexual. Agora, por último, e não menos importante, irei dizer um pouco sobre as síndromes genéticas humanas. As síndromes genéticas humanas são doenças caracterizadas por um conjunto específico de sinais e sintomas de causa genética, isto é, devido a uma anomalia envolvendo um ou mais cromossomos ou genes, que são mutação, deleção, duplicação ou outras. Esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e falou.